Bom dia, galera do sexto ano. Bom dia também aos nossos parceiros, professores que estão aí no chat, estimulando essa garotada a continuar estudando e a exercitar as habilidades. Está uma manhã muito bonita, muito bom para nós ocuparmos a nossa mente com os estudos de história. E hoje é uma aula de retomada e nós poderíamos até dizer, né? O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem. Hoje a aula será sobre o tempo. Professores, colegas e parceiros, vamos aí colocando as respostas dos estudantes aí no chat, na hora das interações, para nós compartilharmos aí e abrilhantarmos também as respostas dos estudantes. Do meu lado aqui já está a professora Janaína Jardim, que vai ministrar a aula de hoje. E nós poderíamos perguntar, prof, quanto tempo o tempo tem? Pois é, né, professor Carlos? Quanto tempo o tempo tem? Depende de quem está contando, depende de quando isso vai ser contado, depende de qual a civilização e por que vai contar esse tempo. E a gente vai perceber isso hoje. Nós vamos identificar que o tempo, ele é cultural. Ele foi uma construção humana. Mas, para começar a nossa aula, professor Carlos, vamos então ler a habilidade, porque a gente sempre esquece da habilidade, né, pro? A gente já vai direto, esquecer, né, para a história. Isso, é uma vontade, né, de viajar. Vamos lá, gente, habilidade na tela. A habilidade de hoje será reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente, de acordo com a sociedade e o contexto histórico. Teremos como objetivos recordar os conceitos de tempo histórico, cultural e cronológico e identificar que o tempo é uma construção cultural. Muito bem. Olha só, pessoal, trouxemos hoje aqui esse objeto. Eu sei que tem estudantes que só ouvem a nossa aula, né? E não assistem, então vocês estão perdendo. Olhem para o celular, olhem para a TV, tem um objeto aqui na tela que tem tudo a ver com a nossa aula. Nós trouxemos aqui um relógio. E aí, para quem fica falando, essa aula ela é gravada, tá aí a prova, nosso relógio ele está marcando o horário exato. Nossa aula é ao vivo, pessoal. Olha só, como o professor falou aqui, né? Quanto tempo o tempo tem? Que coisa é essa do tempo? Nós, historiadores, utilizamos o tempo para contar as histórias. Nossa ferramenta é o tempo. Mas, pessoal, para pensar aqui comigo. Vamos lá, sexto ano. Eu sei que vocês estão aí aquecendo, né? Vocês estão nesse novo esquema de chat. Então, já vão entrando aí nas salas junto com os seus professores. Os professores já vão nos ajudando. Essa é a minha primeira aula com esse novo modelo de chat. Então, me ajudem, professores. Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido ou que precisa de mais tempo para as atividades, vocês sinalizem, por gentileza. Até vou pedir para o chat ficar aberto por um tempo. E nós vamos juntos trabalhando para que essa aula fique adequada. É uma aula de retomada, é um objeto do conhecimento que vocês já sabem bastante, mas olha só, eu sou professora de história e mais ou menos fazem 10 anos que eu dou a mesma matéria. Eu sempre preciso estudar, sempre tem algo novo a conhecer. Então, estudantes que estão conosco agora nessa aula de retomada, não pensa assim não, ó, tipo, estou de recuperação? Nem vou assistir essa aula, porque eu já assisti antes, então eu não preciso. Sexto ano, conhecimento é algo que nós sempre vamos precisar. Nós sempre aprendemos algo novo. Então, naquela primeira aula, você aprendeu. Quem sabe nessa aula aqui, você não vai reforçar esse conhecimento. Está bem? Olha só, eu gostaria que vocês pensassem comigo aqui, sexto ano, o seguinte. Como que as sociedades antigas, aquelas que nós estudamos, porque na última aula, onde que nós paramos na história? Qual que é o contexto histórico que nós estamos aqui, sexto ano? Nós estudamos o comecinho da Idade Média. Vocês lembram? Comecinho do feudalismo. E não existia relógio. Ainda não existia relógio. Aí vem comigo aqui, sexto ano, como que os povos antigos faziam para marcar o tempo se não existia relógio? Vão pensando aí, está bem? Já vão pensando, se organizando, enquanto eu passo aqui uma explicação rápida para vocês. Mas antes de passar, porque assim, eu quero colocar hoje alguns calendários, só que se eu colocar esse calendário aqui, eu já dou a resposta. Então, espera só um pouquinho, que eu vou
marcar aqui, ó. Vou colocar essa pergunta no chat para vocês, dá uma olhadinha. Como os povos antigos marcavam o tempo no relógio? Sexto ano já está preparado para responder essa questão. Então, eu vou deixar 2 minutos, porque vai ser a nossa primeira interação com o chat nesse novo modelo na aula de história. Deixarei 2 minutos e, professores, mandem para nós o nome dos alunos, a escola de vocês. Eu sei que é um momento de transição aí dessa nossa ferramenta. Então, o que vocês precisarem, se precisarem de mais tempo, é só falar que a gente está trabalhando junto, tá bom? 2 minutinhos. Voltamos da interação. Nós temos aqui os estudantes, os professores da escola Álvaro Cotomaci. É assim que se fala, prof? Se não for, você corrige o prof aqui, tá? Nós temos aqui também professores e estudantes da escola Anselmo Bispo dos Santos, né? Professor Marcos Falsoni está aqui. Também, Escola Estadual Lobo, né, de Votuporanga também, professor José nos deseja um bom dia, professor José. E aqui vamos pegar algumas respostas aqui que os estudantes estão colocando, os profs estão, né, recolhendo as respostas dos estudantes, e o que a maioria aqui dos professores colocaram é que eles observavam o sol, né, observavam a natureza. Então, professor Josivalda, é isso? Observando os movimentos dos elementos naturais, como o sol, a lua, mudanças na vegetação, movimento dos animais. Professor Carlos vai dizer, os povos marcavam o tempo a partir dos fenômenos da natureza. Então, a maioria aqui dos estudantes, juntamente com os profs, estão falando que o ciclo da natureza era a fonte primeira de orientação desses povos. É isso, prof? Excelentes respostas, é isso mesmo. Então, o homem ele sempre teve essa curiosidade de observar a natureza, né? Nós sabemos que a partir da observação da lua, do sol, da vegetação, das marés, é que o homem conseguiu organizar o tempo, porque o tempo da natureza nós não controlamos, nós podemos organizá-los. E por que nós, seres humanos, precisamos organizar o tempo da natureza? Para aproveitar melhor as estações do ano. Vocês já perceberam que as férias normalmente é no verão? As férias geralmente são no verão, porque é a melhor época para aproveitar as férias. Agora, imaginem vocês num tempo lá nas sociedades antigas, aqueles povos que não tinham relógio. Então, eles precisavam plantar.
Algumas culturas, algumas culturas só são beneficiadas com o calor. Então, eles precisavam saber qual era o tempo do calor, quando que o calor ia chegar, para que eles plantassem ali algum tipo de legume, alguma erva, algo que eles precisassem depois se alimentar. Outros alimentos são mais propícios em épocas de chuva. Então, imaginem vocês que, ao observar os astros, a lua, a vegetação, o homem começou a fazer algumas marcações. E aí eu pergunto para vocês, aqueles povos que não tinham escritas, os povos ágrafos, e eles marcavam o tempo? Será que eles conseguiam marcar o tempo porque eles não escreviam? E aí, né? Como que eles faziam essa marcação? Porque olha só, pessoal, o relógio, esse relógio aqui, que vocês estão vendo, ele só foi inventado, ele só foi, na realidade, utilizado na segunda Revolução Industrial. Isso lá no século XIX. E nós estamos estudando as sociedades antigas. Então, esse relógio aqui, ó, como vocês estão conhecendo, que marca o tempo desta forma, ele foi inserido na sociedade a partir do século XIX, na segunda Revolução Industrial, que vocês nem estudaram ainda, sexto ano, se eu não me engano, é lá para o nono ano que vocês vão estudar isso. Estou correta, Pro? É isso? Correto. Então, é isso mesmo, só no nono ano. Aí, olha só, eles não tinham relógio, mas eles observavam a natureza, porque a partir da observação da natureza, eles conseguiam aproveitar as melhores estações do ano. Vocês se lembram do Egito? Que o Egito tinha as cheias, né? Então, o rio Nilo, ele enchia, transbordava no solo, e aquele solo se tornava fértil. Então, eles precisavam saber, os egípcios, qual era a melhor época para plantar e para colher naquelas terras férteis. Essa observação da natureza, dos astros, das marés, e propiciou o quê? Uma marcação, um controle do tempo. Eu vou mudar essa palavra, controle do tempo não. Nós começamos a nos organizar, o nosso tempo social ele começou a se organizar para aproveitar melhor o tempo da natureza. E aí, eu trouxe um exemplo aqui na lousa, que é a forma como os povos tupi-guaranis, aqui do Brasil, indígenas do Brasil, marcavam o seu tempo. Eles também tinham um calendário. E esse calendário, ele era bastante específico. Ele marcava através da observação da lua. Então, ó, os povos tupi-guaranis, os povos originários do Brasil, os indígenas, eles não deixaram escrita, mas eles deixaram uma série de fontes históricas que vocês vão estudar em outro momento. Como era o calendário tupi-guarani? Então, eles tinham aí 2 períodos que eram bem demarcados, que era Arapiau, que é esse período aqui da primavera e verão, que eles chamavam de tempo novo. Então, aqui era o tempo novo. Eles se baseavam pela lua, certo? Era um calendário lunar. E eles tinham esse outro período que era Araimã, que representa outono e inverno. Eles chamavam de tempo velho. Esse calendário, ele era bastante preciso, e é um calendário que se baseava pela lua. Então, era assim que os povos tupi-guaranis se organizavam. Então, percebam, eles não tinham escrita, eles não tinham esse relógio, mas eles também se organizavam através da observação da lua. E eles conseguiram dividir o seu calendário em 2, Arapiau e Araimã. Ará significa mês, e significa lua também. Então, era dessa forma que os tupis-guaranis registravam o seu tempo, que eles aproveitavam melhor o seu tempo. Eu quero saber se vocês estão aproveitando o tempo de vocês também. Será que eles estão aproveitando, Pro? O que você acha? Acredito que sim. Olha só, eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade, que eu acho muito legal essa parte aqui dos calendários, porque vocês sabem que não existe apenas um calendário em uso no mundo. O nosso calendário é o calendário gregoriano, que eu vou falar mais no final da aula. O nosso calendário é o gregoriano, ele é o mais utilizado, ele é como se fosse um calendário oficial para negócios, uso na internet, porque assim, ó, o mundo todo, ele precisa estar marcado por uma data, por um horário. Só que, qual é a nossa habilidade? A habilidade está dizendo assim, ó, o tempo é uma organização social, certo? Então, vocês vão perceber que cada civilização, cada cultura marca o tempo de acordo com a sua tradição. Inclusive, hoje no mundo existem vários calendários em uso, que são calendários mais tradicionais, mais religiosos. O calendário gregoriano, embora ele marque também a partir de um evento cristão, que é o nascimento de Cristo, ele é um calendário universal, é o mais utilizado, está bem? Então,
Hoje, no nosso calendário gregoriano, olha só, estamos no ano de 2020, certo? Mas, para o calendário judeu, o ano é 5.780. No calendário muçulmano, no mundo islâmico, 1.441. No calendário chinês, que é um dos mais antigos que nós temos registro, 4.718, inclusive, eles estão no ano do rato. Ai, o que é isso, professora? Ano do rato? Que medo. Ó, eu já explico. Então, percebam, cada sociedade tem a sua forma de marcar o tempo. Então, cada sociedade marcou de um jeito. Por isso que hoje nós temos tantas datas diferentes no mundo. Para nós é 2020. Para o mundo todo é 2020. Só que, na tradição aqui hebraica, quando eles estão na comunidade hebraica comemorando ali as suas festividades, eles estão comemorando esse ano aqui, ó, 5.780. Inclusive, esse ano vai para 5.781. Está bem? Os muçulmanos, o calendário islâmico marca essa data. Por quê? Eles vão marcar a partir aqui da Hégira. Já explico direitinho, um por um, os pormenores, está bem? Então, eles marcam a partir da Hégira. Sim, eles utilizam o calendário gregoriano para os negócios, para a internet, para que o mundo todo esteja conectado, esteja sincronizado. Só que, entre os grupos deles, entre as suas comunidades, quando eles vão fazer as suas celebrações, é pelo calendário islâmico, está bem? E a mesma coisa o judeu, ó. Desculpem, gente, o calendário chinês, 4.718. Aí, durante a aula, eu vou explicar uma por uma quais são as especificidades de cada calendário, por que ele é tão específico. Está bem? Vou deixar uma perguntinha para vocês no chat, olha lá. Essa eu já deixei. O ano 2000 pertence a qual século? Vamos ver, essa aqui é uma revisão, para a gente continuar a nossa conversa. Eu vou deixar 1 minuto. Vamos lá, voltando para a interação, a professora Roberta vai dizer que a aluna Emma Brotas respondeu século XX. Deu muito século XX aqui, professora Legal. Janaína, aqui no chat, mas apareceu também aqui o século XXI. Sim. Qual é a diferença aí? É porque, assim, os professores estão nos trazendo as respostas dos estudantes. E nós já sabemos que os estudantes, eles, às vezes, confundem, né, essa marcação de tempo. Sem problemas. Vamos à resposta correta. Então, acertou quem respondeu século XX. Ah, Pro, você estava falando de uma coisa e já mudou de assunto? Não, gente, é tudo o mesmo assunto, porque o calendário romano, ele também é uma forma, aliás, os números romanos, eles também são uma forma de marcar o tempo, de numerar através de um sistema romano, através de um sistema social, está bem? Foi criado por um grupo dentro de um contexto histórico, então faz parte aí da mesma contagem, da mesma habilidade. Bom, vamos lá, por que é século XX e não XXI? Pessoal, ó, vou colocar aqui, ano de 2001. Quando eu falo século, eu não estou contando de 1
a 100? Então, de 1 a 100, certo? Ó, então, de 1 a 100, certo? De 1 a 100. Logo, só vai virar para século 21 quando eu começar a contar aqui, ó, no ano 1. Ficou claro? Então, ó, ano 2000, século 20. Por que 20? Porque não começou a contar 1 aqui, ó. Não é de 1 a 100 para a gente mudar de século? Porque o século é de 1 a 100. Eu ainda estou no zero. Se eu ainda estou no zero, eu não comecei a contagem. Logo, ano 2000, século 20. Ano 2001, século 21. Será que ficou claro para os estudantes? O que você acha, Pro? Acho que deu para entender essa explicação? Se não houve entendimento, vai colocando aqui no chat, que nós aqui, de acordo com o tempo da aula, nós vamos respondendo. Mas eu acredito que sim, deu para tirar a dúvida, até mesmo porque eu acredito que as aulas de matemática já contemplaram, de certa forma, essa questão. Essa questão. E nós numérica, fizemos né? também, né, professor? Você se lembra que nós fizemos uma revisão de números Romanos, sim. Nós fizemos uma aula especial só de números romanos. Então, se ficou alguma dúvida, conversem com os professores, porque eu vou falar uma coisa, assim, nós estamos com o 6º ano, só que quando foi lá no ano 2000, muitos adultos se confundiram, inclusive deu até um bug do milênio, os computadores também se confundiram com as datas, e foi um momento que todos pararam para refletir sobre essa simples explicação. Parece muito simples, mas no momento, lá no ano 2000, deu uma série de complicações, geralmente para quem trabalhava ali na área de tecnologia. Vamos então para a tela. Olha só os tipos de tempo. Nós temos 3 tipos de tempo, que são as nossas ferramentas. Tempo cronológico, da natureza e histórico. Qual é o tempo cronológico? Dos relógios, dos calendários, observando os movimentos de rotação e translação da Terra, porque vocês sabem que lá na Mesopotâmia eles já sabiam que o tempo tinha 24 horas, porque eles foram observando o movimento da Terra, eles foram observando os astros. Então, lá na Mesopotâmia já se sabia, os babilônicos, eles já sabiam que o tempo era dividido em 24 horas. Isso já é um conhecimento da antiguidade. Mas os relógios, isso veio bem posteriormente, no século XIX, está bem? Vou voltar para a tela para vocês. Olha lá, pessoal. Tempo da natureza. Esse tempo é aquele tempo que a gente não consegue mexer, a gente não muda o tempo da natureza, que são as estações do ano, o dia e a noite. O tempo da natureza são esses tempos onde o ser humano ele tem pouca ação. Então, nós não podemos mudar o dia, fazer ficar dia, não podemos fazer a noite, ficar noite. O tempo da natureza é esse tempo do nascer, do morrer, do crescer. É o tempo que a agricultura precisa, que a terra precisa para fertilizar uma semente e virar um alimento. Nós não temos esse controle, mas nós conseguimos organizar a nossa vida social para que aquele tempo da natureza seja adequado para as nossas ações. E aí, falando de tempo da natureza, nós também aperfeiçoamos isso de uma certa forma que até as nossas festividades, por exemplo, elas seguem também aí o tempo da natureza. Muitas festas na antiguidade eram feitas depois das colheitas. Então, muitos dedicados a alguns deuses, depois a alguns santos. E olha só, tudo isso obedecendo ao ciclo da natureza. Nós, humanos, nos adaptamos à natureza e aprendemos a gente fala controlar, mas nós não controlamos a natureza. Nós nos adaptamos e aprendemos a aproveitar melhor do tempo da natureza. Olha na tela mais um tempo para que a gente consiga terminar aqui esse assunto. Tempo histórico. Esse tempo histórico é aquele das mudanças nas sociedades humanas. Vocês sabem que na história, um evento ele não acaba simplesmente de um dia para o outro. Vocês se lembram quando nós estávamos estudando o mundo antigo? Egito, Roma Antiga, os persas, estudamos vários povos antigos. Aí, chegou um momento que nós começamos a fazer o quê? A transição para a Idade Média. Aí, vocês se lembram que só na transição para a Idade Média, nós ficamos algumas aulas conversando sobre isso, porque essa transição, ela leva tempo. O tempo histórico é assim. As coisas na história, elas não acontecem de um dia para o outro. Eu vou dormir hoje no mundo antigo,
E aí amanhã, professor, vamos acordar na Idade Média? Que legal! Por isso que nós falamos de processos históricos, não é? Então, são diversos elementos que vão se constituindo dentro de uma mentalidade, de um caminho, de lutas entre aqueles que querem o desenvolvimento e aqueles que querem manter conservado aquele mundo social e mental. Então, dentro da história, existem os processos de mudança. Exatamente. E esse é o tempo histórico. Vou deixar agora para vocês, ó, são 3 tempos: cronológico, histórico e da natureza. Essas são as nossas ferramentas. Agora eu vou deixar para vocês uma imagem. Aliás, eu vou deixar essa imagem, vou colocar na tela. Olha lá. Esse vídeo, vai aparecer um vídeo para vocês. Representa qual tipo de marcação de tempo? Eu vou deixar o vídeo rolando na tela e acho que não precisa dar 1 minuto, mas alguns segundos, assim, pode ser uns 40 segundos? Então, 40 segundos, porque tá bem facinho. Olha esse vídeo, pessoal. Que tempo esse vídeo está marcando? Olha aí. Alguém respondeu tempo cronológico pro... A galera inteira aqui no chat respondeu o tempo cronológico aqui, né? Vamos colocar uma resposta que apareceu bem agora, né? É da professora Durvalina. Ela, acho que é a resposta do estudante Giovana, que ela coloca, que é da Escola Estadual Maria das Dores Ferreira da Rocha, que ela afirma que é o tempo cronológico. Muito bem. Ótima resposta. Vamos para mais um vídeo. Vai ser na mesma forma, da mesma maneira. Alguns segundos, porque tá bem facinho. Olha só. Que tempo está marcando esse vídeo? Vou deixar 40 segundos para vocês. É bem rapidinho, né? Mas eu acho que já até tem resposta, hein, professor Carlos? Já tem resposta. Aposto que tem resposta. Bem rapidinho, vamos lá. Os professores estão aqui recolhendo as respostas dos estudantes e estão afirmando que é o tempo da natureza. Perfeito. Então, mais um vídeo para vocês e é da mesma forma, olha só. Que tempo é esse? Que tempo está marcando esse vídeo? E ele é bem bonito, né? É aquele tempo que nós não podemos controlar. E aí, alguma resposta, pro? Sim, a galera aqui, professor Yuki está falando o tempo da natureza, o professor Wellington também, né? A resposta do aluno Vitor, que ele falou que é o tempo da natureza. E outros estudantes aqui também, né? A professora Natália, lá do Fani, da Escola Fani, deve ser a Escola Fani em Osasco, falando tempo da natureza. Muito bem, perfeito, ótimas respostas. Isso aí é o tempo da natureza. Então, esses são as três ferramentas do historiador, né? O tempo histórico, o tempo da natureza e o tempo cronológico. Perfeito, então essa habilidade com certeza os alunos já compreenderam. Então, vamos voltar aqui para a tela e agora nós vamos explicar cada calendário. E como nós temos apenas 11 minutos, eu não vou ler todo o tempo, eu não vou ler todo o texto, mas vamos falar aí sobre esses calendários aqui, ó. Deixa eu ver, ó, o calendário islâmico, vamos contar do calendário islâmico, o muçulmano, que é aqui, ó, o calendário egírico. O que aconteceu, ó? Esse calendário, ele é composto, o ano ele tem 354 ou 355 dias. Esse calendário, a contagem dele começa com a Hégira, a fuga de Maomé, aqui ó, de Meca para Medina, em 622. Olha só, pessoal, como que eles faziam para saber que estava na hora de mudar o mês? Como que eles faziam? É quando todas as pessoas conseguiam, a olho nu,
observar a mudança da lua. Então, quando todas as pessoas ali conseguiam perceber que a lua mudou, isso a olho nu, então estava na hora de mudar o calendário, estava na hora de mudar o mês. O que foi a Hégira, né? O que foi essa Hégira? Bom, o profeta Mohammed, ele estava em Medina, ele estava em Meca, desculpa, e ele estava pregando ali a sua religião, uma nova filosofia. Só que ele não foi muito bem aceito. A forma como ele estava pregando não estava muito bem adequada. Então, ele teve que sair de Meca e se refugiar em Medina. Em Medina, ele constrói um templo, certo? Ele constrói um templo e ali a religião islâmica ela começa a florescer. Só que existia um califa chamado Omar, né? E esse califa dizia o seguinte, olha só, eu preciso cobrar as pessoas que me devem, mas como que eu vou fazer isso se o meu calendário é diferente do calendário que vocês estão utilizando aí, que é o calendário islâmico? É totalmente diferente. Como que eu vou cobrar se cada povo, cada tribo tem um calendário diferente? Porque naquela época eles marcavam assim, ó, você nasceu no ano do furacão. Ah, aquele outro nasceu no ano do grande terremoto. Ah, aquela outra pessoa nasceu no ano do rei, tal. Ah, aquela outra pessoa nasceu no ano daquela grande peste, da grande guerra. Então, cada povo, cada cultura tinha um jeito ali de marcar o seu tempo. Imagina vocês na hora de cobrar, quando você precisava cobrar alguém, o problema que isso dava. Então, eles decidiram que a marcação do calendário islâmico ia ser a partir aí da fuga de Maomé de Meca para Medina. Eles pensaram assim, a gente poderia marcar quando o profeta morre. Só que não é uma data muito propícia, né? É uma data muito interessante para você marcar o início de uma era, né? De uma civilização. Então, eles preferiram marcar a partir do momento que eles construíram o templo, que é a primeira mesquita islâmica, quando eles constroem lá em Medina. E aí, eles, a partir dali, começam a sua contagem. É por isso que eles estão no ano 1441, se eu não me engano, né? Que eu falei no começo da aula. E eles marcam desta maneira. E aí, nós temos o calendário maia. Calendário maia, ele é um sistema, não é apenas um calendário, são 3 calendários, né? Então, tá vendo aqui, ó, o calendário maia, ele é um sistema de calendários, ele é como se fosse um almanaque, né? Ó, o calendário é um sistema de calendários e almanaques distintos. Quando eu falo maia, vocês já sabem que estou me referindo aos povos mesoamericanos aqui da América, né? América Central. E aí, quais são os 3 calendários que os maias tinham? Esse aqui é o Tzolk'in. É assim que fala, Pro? Tzolk'in? Sim, nós podemos falar, porque geralmente é a questão do L, né? Da gente colocar como U. Então, nós podemos falar Tzolk'in. Certo. Olha só, esse calendário Tzolk'in, ele era um calendário sagrado. Então, ele era mais utilizado aí para festividades e comemorações sagradas dos maias. Esse outro calendário, que era o Rabi, ele tinha uma defasagem de 5 dias. Defasagem de 5 dias. O que é isso, professora, defasagem de 5 dias? Eles são calendários lunares, né? 5 dias. São calendários lunares. Então, sempre fica dias em haver. E esses 5 dias, eles não eram contados no calendário. Então, ficava apenas 360 dias. Eu estou aprendendo ainda, pessoal, a mexer com a lousa aqui. Espera aí que a gente aprende. Vamos lá. A professora está aprendendo também. Olha lá. 360 dias. Era um calendário de 360 dias, mas e aí os outros 5 dias, o que acontece? Eles não contavam, eles achavam que esses 5 dias eram dias não auspiciosos, que eram dias onde os portais do mundo dos mortos e dos vivos estavam abertos e as pessoas nem poderiam sair de casa. Era ideal que ficassem todos em casa para que nada de mal acontecesse, então eles não contavam. E tinha também esse aqui de longa duração, ó, que é um calendário, inclusive, que ele durava 52 anos e quando foi no ano de 2012, esse calendário ele terminou uma contagem. Então, as pessoas acreditavam que ia acabar o mundo. Mas, na realidade, esse calendário maia de longa duração, ele marca esse período grande, né, de 52 anos, que para o nosso calendário gregoriano equivale a 1 século, e para o calendário maia equivale a 52 anos. Só que, quando acaba esse período, começa
um novo período. Só que as pessoas acreditaram que vai acabar o mundo. E foi uma série de especulações. Você lembra disso, Pro? Desse momento? Eu lembro, sim. Primeiro foi no ano 2000, né, que surgiu muita especulação. E depois o calendário maia também, né? Na verdade, eles fazem isso, mas eu acredito que até quem divulga esse tipo de coisa já sabe que o calendário deles era um calendário mais circular, né? O Jorge Gusdorff fala de um tempo que os antigos tinham, que era o chamado o grande ano. Então, esse grande ano poderia ser de 2 milênios e tal, mas era o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Então, o calendário maia, ele traz o final de um ciclo e o início de um outro ciclo. Não é algo linear, né? Exatamente. É circular. Termina um ciclo, circular. começa outro. Perfeito, isso mesmo, Pro. E nós tivemos uma série de eventos, né, muitas coisas que foram divulgadas na internet, na mídia, que seria o fim do mundo. Mas, na realidade, como o professor falou, era o fim de um ciclo, né? E esse é o calendário maia, é um calendário bastante antigo aqui da América. E o nosso calendário gregoriano. E, por último, mas não menos importante, né, o nosso calendário gregoriano. Ele é de origem europeia e é utilizado oficialmente aí na maior parte dos países, tá vendo, ó? Oficialmente, ele é utilizado na maior parte dos países. Quem foi que promulgou? Quem foi que foi lá e organizou esse calendário? Foi o Papa Gregório. Ó, percebam que foi no século XVI, está bem? Então, no século XVI, o Papa Gregório ele vai promulgar o calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano ele vem substituindo o calendário juliano, que é o de Júlio César, que foi ali implantado pelo líder romano Júlio César, no ano 100 a 44 a.C. e foi em 46 a.C. Olha só, esse calendário ele é uma convenção, ele tem por praticidade o calendário gregoriano, é adotado para demarcar o ano civil no mundo inteiro, facilitando o relacionamento entre as nações. Essa unificação decorre do fato de a Europa ter historicamente exportado seus padrões para o resto do globo. Então, nós temos o que chamamos de eurocentrismo, né? Toda a história, toda a forma de ver o mundo europeu, ela foi exportada para todo o mundo. Então, o calendário gregoriano, ele é um calendário oficial, é o nosso calendário, ele marca a partir do nascimento de Cristo. Esse é o nosso marco 1. E por que ele não é o marco 0? Porque os europeus ainda não conheciam o número 0. Ele não era um número muito difundido, ele foi descoberto lá na Índia e ele ainda não era muito difundido pelos europeus, os europeus ainda não conheciam tanto esse número 0, então eles decidiram lá no século XVI marcar o ano do nascimento de Cristo como ano 1. O nosso calendário ele é um calendário baseado na religiosidade, mas é o calendário utilizado no mundo todo, né? Nós utilizamos para os negócios, para a internet, para tudo mais. E deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui são algumas curiosidades que eu deixei para vocês, vou deixar na tela, que são dos meses, como eles foram implantados, tal. Eu vou deixar para vocês podem até tirar um print. A gente não vai ler todo esse material, porque na realidade era mais uma curiosidade mesmo, né? Que janeiro é um deus romano, né? Das portas, passagens, inícios e fins. São as continuidades da história, né? Você vê que as simbologias que nós temos hoje, elas não foram criadas do nada, elas vieram lá de trás, né, rompendo os tempos, os anos e chegando até os nossos dias. Exatamente. O calendário chinês, por exemplo, é um dos calendários mais antigos e por que eles estão no ano do rato? Porque assim, no calendário chinês eles têm um ciclo aí de 12 anos e cada ciclo representa um animal. Tem até uma lenda, né, que Buda ele convida alguns animais para a festa, só que só comparecem 12. Então cada um deles recebe aí um mês do ano. Olha só, pessoal, deixei para vocês na tela o protagonismo juvenil de hoje, que é o aluno Lucas Gonçalves Machado de Lima. Ele é de Guararema, da Diretoria de Ensino de Jacareí, professor Robson, Escola Estadual Paulo Ismael dos Santos Sobrinho. Parabéns aí para o aluno Lucas. Muito bem, excelente trabalho. Quero agradecer muito aos professores que participaram aqui do chat, aos alunos, né, nessa nova fase, nesse nosso novo momento aí do chat. Agradecer toda a rede. E não se esqueçam que dia 22 e 23 tem o Movimento Inova.
Então, vai ser bem legal, organizado 100% online. Aí vai ser uma programação cheia de novidades. Vocês podem acompanhar pelos canais do CMSP. Vai ser bem legal, acompanhem. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula ao final. E fico aqui agradecendo muito a vocês, todos os professores, pela imensa colaboração no chat. Muito obrigada aos estudantes. E vamos nos despedir, né, professor Carlos? Vamos lá. Ou seja, a resposta do tempo é: o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Não é verdade? O tempo é uma construção histórica. Gente, acabou a aula. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.